Agora vamos comigo aqui, que é o seguinte. Lenda, mito, invenção? Será que os túneis subterrâneos de Curitiba, será que eles existem mesmo? Há relatos deles no centro de Curitiba, nas Mercês e até no Colégio Estadual do Paraná. E a gente foi tentar descobrir este segredo aqui da nossa cidade, da nossa capital paranaense. Vamos ver. A Curitiba cheia de mistérios. Em cima, a capital verde. Também hoje com paredões de pedra, a modernidade. Embaixo, subterrâneo com túneis e corredores interligados. André, o que é que tem de fato, o que é que tem de lenda nessa história dos túneis aqui de Curitiba? Certo, essa história dos túneis ela remete a vários personagens e ela começa lá com os jesuítas, que na minha opinião são os mais interessantes, porque remete a algo que a gente não... São mais históricos, São né? mais históricos, mais lendários, né? E os particulares, pessoas que usavam ali por um receio, muitos imigrantes e tal. Para fuga mesmo, né? E esses com o intuito arquitetônico, de dar sustentação para os edifícios mesmo. Nesse bosque cheio de fontes de água e natureza, o que parece tranquilo esconde muita coisa. A porta de entrada ou saída desses corredores hoje é coberta e vedada por pedras. Esses túneis chegavam ao saguão, esse saguão tinha Uma ramificação. E dentro das nossas pesquisas que a gente fez na Casa da Memória, arquivos documentados aqui da cidade, foram descobertas algumas entradas perto aqui, por exemplo, da fonte de água, uma entrada que seria mais ali ao alto, próximo à rua Jacarezinho. No livro escrito por ele, tem um mapa que descreve bem como seriam essas ligações. Perguntas que ficam: por que essas vias embaixo da terra existem? E quem foi que fez? Esses túneis eles foram feitos supostamente pelos jesuítas, ficaram desocupados por muito tempo, e já séculos depois, quando começaram a ter os loteamentos aqui na região, supunha-se que um pirata, né, teria... O pirata Zulmiro. Isso, pirata Zulmiro, ele teria uma casa, um terreno aqui por perto, e fizeram a conexão, né? Ó, vai que ele tem um tesouro guardado nos túneis. Esse foi um dos elementos da história dos túneis. Uma parte da cidade que ninguém vê. A lenda diz que os túneis iriam até Paranaguá e que neles o pirata Zulmiro teria escondido um tesouro na fuga das praias, por onde chegou, em direção à capital. Dá quem diga que esses túneis faziam uma ligação até com Paranaguá, onde estavam os jesuítas, né? Os jesuítas passaram por Paranaguá, lá é documentado, lá é fato. E dizia que isso daqui poderia ser construção dos jesuítas por ser um ponto estratégico, uma região alta da cidade, e porque a característica desses túneis, na época, eles não remetiam a nenhuma construção de Curitiba na época, né? Curitiba tinha imóveis, edificações que não tinham nada a ver com desses subterrâneos. Em 2011, fiz uma reportagem sobre o assunto. A partir de então, passou a ser conhecido. Essa moradora da região garante: acharam ouro ao construir o muro da casa dela, que fica em cima dessas galerias secretas. Foi a pedra que achou a caixa que tinha aí, enterrada aí. E o que tinha na caixa? Ouro? Diz o rapaz que era ouro, joias, coisas assim, moedas antigas. Lenda ou não, o fato é que podemos ver parte desses corredores. Abaixo do Clube Concórdia, criado por alemães imigrantes, entramos numa ala. Hoje pertence ao Clube Curitibano. A construção é estimada do século XIX. Se é ligada com outras pontas dessas vias subterrâneas, ninguém sabe dizer. Fomos lá para baixo. Historicamente, no Clube Concórdia, tem documentação do que motivo seria isso aqui? Por que serviria esse túnel? Não, documentos que fundamentem nós não temos. Nós temos, assim, muitos relatos, muitos depoimentos, achismos, né? Então, assim, tem algumas pessoas que dizem que esse fazia parte de todo um circuito de uma cidade subterrânea. Que né? ligava com igreja, com túnel tudo, de circulação, exatamente. O que a gente tem de documento que comprova já é no momento Concórdia, onde aqui foi usado como hospital. E sempre foi um espaço incorporado na estrutura do lugar, né? Aqui é um pedaço original do túnel, tá? Tudo que você está vendo aqui, altura, tamanho, largura, os tijolos usados, são todas coisas originais. Hora de pisarmos no maior colégio público do Paraná, que hoje passa por reformas. Quem estudou aqui sabe das lendas dos corredores e porões antiaéreos.
A imaginação nos leva a pensar. O fim dos túneis que supostamente conectam os bairros curitibanos. É aqui. Aproveitamos a reforma do prédio e descemos o máximo possível. 1950, um prédio copiado com a mesma arquitetura do prédio dos Agulhas Negras, entregue aqui em Curitiba, bem ao lado do passeio público. É o Colégio Estadual do Paraná. Aqui nós estamos no subterrâneo. É o lugar onde há mais lendas. E, de fato, o prédio foi construído no pós-guerra e o grande medo era um ataque aéreo, que isso pudesse acontecer. Não é verdade? E esses corredores, eles estão na concepção do prédio, está no projeto. Existem. Aqui é um bunker, mas a lenda está atrás dessa porta, que é a porta do fosso do elevador do Colégio Estadual do Paraná. Alunos, quem já estudou por aqui, ou então professores, sempre querem saber se os túneis, tão falados túneis, que existem no centro de Curitiba, terminam no Colégio Estadual. Aqui não dá para ver nada. Há quem diga que sim, mas os grandes estudiosos no assunto falam que não, que por aqui existem apenas os bunkers, mas a lenda permanece. Entre lendas, mitos e invenções, algo não se pode negar, é verdadeiro. A verdade, o que é real sobre o uso deles, só o tempo é capaz de dizer. Por enquanto, tudo permanece escondido, soterrado em muito segredo. Tá aí. Obrigado, Guilherme Rivaroli, pela reportagem. Os túneis de Curitiba, e a gente